Vamos iniciando a nossa live semanal do Instituto Espírita Bravo Nordeste, de Arembepe, Camaçari, conjuntamente com o Centro Espírita Nosso Lar, da Cidade Nova, Salvador. Dando as boas-vindas a todos a mais um evento no qual iremos conversar um pouco sobre um tema espírita, não é? E para iniciar, vamos pedir a nossa irmã Joelita que faça a nossa prece inicial. Boa noite. Boa noite a todos e todas. E, como sempre, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, proteja e que a gente consiga realizar um trabalho que seja proveitoso e que possamos aprender um pouquinho dos teus ensinamentos, Senhor. E, como sempre, vamos fazer aqui a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim, Senhor, iniciaremos mais um trabalho que será apresentado sobre obsessão pelo nosso irmão Paulo Souza. Assim seja. Bom, minha gente, esse tema de hoje, que eu escolhi para nós conversarmos, batermos um papo, é um tema qual, de vez em quando, temos que retomar, né? Já tem um bom tempo que não falamos aqui sobre esse tema, mas é algo que todos os dias faz parte de nossas vidas, mesmo se a gente perceber. E por que que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, todos nós aqui já sabemos que somos espíritos encarnados, né? Ou reencarnados. Quando concluímos essa nossa etapa de vida, quando Deus assim o definir, né? Que devemos retornar para o plano espiritual, nosso corpo físico parará de funcionar, irão retornar para a Terra e nós continuaremos sendo espíritos, já que somos espíritos imortais, eternos. Eu vou pedir à irmã Lita que desligue o seu microfone, que está dando interferênciazinha aqui. Pronto, obrigado. Então é isso. E partindo do princípio de que somos espíritos e quando desencarnarmos retornaremos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, na verdade, já que é permanente e a nossa estada aqui na Terra é temporária, por uma certa quantidade de anos, né? Uns mais, outros menos, a depender da necessidade da caminhada de cada espírito. E sabemos que também. Só um minuto. Se somos espíritos, vamos retornar ao plano espiritual, nossa morada. Obviamente que lá estão uma quantidade imensa de irmãos que já passaram por aqui, concluíram a sua jornada e retornaram. Os espíritos nos dizem que existem 5 vezes mais espíritos desencarnados em torno da Terra, vivendo nas várias faixas vibratórias do mundo espiritual, do que encarnados aqui na Terra. 5 vezes mais. Então, se existem lá, 5, 6 bilhões de seres humanos encarnados no planeta Terra, então, pelo menos 25 bilhões estão desencarnados, vivendo no plano espiritual, né? Nessa imensidão de várias dimensões energéticas que compõem o plano espiritual da Terra, do planeta Terra. Bem,
Embora saibamos que nesse momento está havendo uma transmigração de espíritos, né? Um expurgo, como alguns chamam, ou, enfim, uma grande quantidade de espíritos, aqueles persistentes no erro ao longo de muitas encarnações, de séculos e séculos, já tiveram várias oportunidades e agora não tem mais como eles permanecerem no planeta, já que agora a Terra entra numa nova vibração, que é a fase de regeneração. Estamos na transição agora. Acho que todos nós que aqui estamos já ouvimos falar sobre isso, já conversamos, já ouvimos palestras falando sobre isso, né? Nós estamos, segundo algumas informações do plano espiritual, essa fase de transição, de expiação e provas para a regeneração, ela deve durar em torno de 300 anos. Alguns até falam de datas, eu não quero colocar datas aqui, mas teria iniciado lá por volta do ano de 1857, né? Ou melhor, 1700, 900, 1757. Então, nas próximas décadas, estaria ou estará findando essa fase de transição, que nós estamos agora no auge dela, num momento acelerado de transição, onde muitos milhões de espíritos já foram retirados da Terra até esse momento. Desde o final dos anos 90, que vem se acelerando isso, né? Tem vários livros, inclusive algum livro de Divaldo, que falam sobre isso, né? Falam assim, mostrando todo o procedimento, coisas, fatos que aconteceram, que aqueles espíritos participaram, como Bezerra de Menezes, como o próprio Manuel Filomeno, que é um dos escritores espíritos, que escreve por Divaldo. Então, temos essa imensidão de espíritos convivendo conosco, né? Onde quer que estejamos, não estamos sozinhos, realmente. Tem até alguns irmãos que nos dizem que nós escolhemos as nossas testemunhas. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Como é que nós escolhemos nossos testemunhos? Aqueles espíritos que vão estar convivendo conosco em determinado momento da nossa vida, que vão estar, digamos assim, conectados a nós de alguma forma, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, né? Se nosso pensamento é um pensamento vicioso, ou de ódios, de pensamentos pesados, vamos dizer assim, ruins, negativos, somos um polo de atração, nossa mente, no caso, é um polo de atração para espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia. Se, por outro lado, procuramos vibrar com fé, com oração, com bons pensamentos, com boas leituras, com bons filmes, enfim, cultivar pensamentos bons, esse tipo de espírito desequilibrados, que vibram em vibrações pesadas, dificilmente vão conseguir se aproximar de nós. Mas impossível. Naquele momento, quem estará próximo a nós serão os bons espíritos, que vibram nessa mesma faixa de sintonia, né, positiva, faixa de boas energias. A exemplo dos nossos irmãos trabalhadores do bem que nos acompanham. Nossos anjos da guarda, né, aquele espírito que é mais próximo de nós, desde antes de nós nascermos, e outros que muitas vezes nos acompanham por missão, né? Tem os médiuns, por exemplo, que têm a missão de trabalhar como médiuns, utilizando sua mediunidade para o bem, tem geralmente um grupo de espíritos que os acompanham, né? Acompanha, protege, se dedicam ao trabalho do bem, seja dentro da doutrina espírita, em mediúnicas ou não, ou em outras formas de trabalho, ou em outras crenças, ou em crença nenhuma, mas praticando bem, estará, com certeza, protegido e amparado nesses momentos por espíritos afins, que estão na mesma faixa de vibração, de energia. Acho que nós, que esse pequeno grupo que está aqui hoje, já somos todos espíritas, já temos uma certo tempo de leitura, de estudos, né? Uns mais, outros menos, mas todos somos estudantes, aprendizes. Mas já temos um certo conhecimento da doutrina espírita, todos nós aqui. Então, eu já posso falar dessa forma, né? Com esse grau de clareza. Se tivesse pessoas aqui que não eram ainda espíritas, eram só simpatizantes,
que nunca passaram por estudo nenhum, eu teria que falar de uma forma mais simples, né, ou mais superficial. Bom, dito isso que eu estava comentando sobre a presença dos espíritos em nossas vidas, podemos entrar mais diretamente no tema. O livro dos Espíritos, ele tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 9, né, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quem tiver até a curiosidade de aprofundar um pouco mais esse assunto, pode ir lá, dar uma lidazinha nesse capítulo. Não é muito grande, não, mas tem muita coisa importantíssima para nossas vidas. Mas eu vou ler apenas uma pergunta, tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje, que é sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Faça assim, tá? Todo mundo me escutando bem? Ótimo. Então, a pergunta é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é a pergunta. É rapidinho, volte aí no início, que eu não peguei não, porque meu celular deu tilt aqui, e aí não deu para eu pegar o início não. Tá. Eu estou trazendo aqui a... Nossa, irmã Beth chegou aí. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu estou falando sobre o Livro dos Espíritos, seu capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta 459. Eu vou ler apenas essa pergunta, embora o capítulo todo seja sobre este assunto. A pergunta é a seguinte, 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta dos espíritos foi a seguinte. A esse respeito, a sua influência, a influência dos espíritos, né, é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é uma coisa muito séria e muito forte, né? Vou até repetir. A esse respeito, se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, a resposta deles é a seguinte, dos mentores. A esse respeito, a influência dos espíritos é maior do que acreditas, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Certo? Aí vem várias outras perguntas, né? Tem uns pensamentos que são nossos, outros que não são, que são sugeridos. Aí ele fala sobre isso. E tem uma observaçãozinha que é feita aqui no final dessa parte, que diz o seguinte: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazer isso, como ele nos deu o meio de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é porque assim deve ser para o nosso bem. Porque algumas pessoas ficaram perguntando, também tem perguntas sobre isso. Por que, afinal, é que a gente não consegue distinguir se os pensamentos que chegam na nossa mente são nossos ou são de outros espíritos, de outras mentes, né? Até conseguimos ter, através de algumas características, quem estuda o espiritismo, às vezes consegue, às vezes, distinguir, né? Às vezes você está assim, aí vem um pensamento como se fosse alguém falando no seu ouvido, né? Aí você já tem, nós que estudamos, que sabemos da presença dos espíritos na nossa vida, já temos a desconfiança de que aquilo não é nosso. Às vezes você está num lugar, você deveria ir fazer alguma coisa, né? Está distraído com o horário, até perde o horário, ou começa a cochilar ali, alguma coisa assim, aí de repente ouve alguém lhe chamar. Já aconteceu comigo várias vezes. Paulo, quem me chamou? Olho para um lado para o outro, ninguém. Já aconteceu com vocês isso? Alguma vez? Isso é comum. São nossos irmãos, Isso nossos amigos. aconteceu comigo. Acontece com todo mundo, é comum. Nossos amigos que estão nos alertando, chamando para a gente ficar esperto. Ou ficar atento a alguma coisa que a gente tinha que prestar atenção. Ou até mesmo para um horário que a gente está perdendo. Né? Então, Adri, eu vou lhe pedir para deixar a pergunta para o final, pode ser? Não vai ser grande a palestra, não. Viu? Aí eu não quero... Não é pergunta, não. Isso aconteceu comigo. Eu estava na igreja,
Eu vi uma voz. Deixa para você contar no final, pode ser? Para não perder Pode. da meada, porque é um assunto bem assim que exige atenção, tá? E eu vou pedir a vocês que prestem bem atenção. No final, a gente vai ter mais tempo dessa vez, porque eu vou fazer uma coisa curta, 40 minutos mais ou menos, e vai dar para a gente conversar mais, tá bom? Então, deixa aí para levantar sua mãozinha, eu vou botar você para falar primeiro, tá bom? Obrigado. Então, retomando o raciocínio. Como dizem os espíritos, no próprio livro dos espíritos aqui, a presença dos espíritos na nossa vida é um fato incontestável e contínuo, né? Não tem como ser de outra forma. Lógico que existem algumas restrições, existem algumas proteções, existem algumas exceções, vamos dizer assim, mas não é o objeto dessa palestra, desse bate-papo. Vamos deixar isso para um outro momento. Mas a presença deles é constante em nossas vidas. Bem, se existem espíritos, né, de todo tipo por aí, né? E se nós vivemos várias vidas, sabe-se lá quantas centenas, talvez milhares de existências que já tivemos no passado, ao longo dos milênios, na nossa existência de espírito imortal. Ao longo dessa caminhada, dessa trajetória, fizemos amigos, amores, e inimigos, desamores também, né? Pessoas que em algum momento nós machucamos, né? E que guardaram ódios contra nós, e que em um determinado momento nos reencontram, não é isso? Podem nos reencontrar. E também aqueles que nós cultivamos amizades, amores, né? Coisas boas, que também guardam esse sentimento bom, positivo, construtivo, com relação a nós, ao longo dos séculos, dos milênios até. Pois bem, no momento que estamos encarnados e que convivemos com várias mentes também, encarnados e desencarnados, né? Ocorre, em alguns momentos, um grau de influência maior, a depender da forma de nós pensarmos, da sintonia que nós criamos com esses espíritos, né? Tanto aqueles que são os espíritos do bem, que nos acompanham, que têm até compromissos de trabalho junto a nós, né? De vida mesmo, e outros que são inimigos do passado que nos encontram, nos reencontram, e passam, muitas vezes, quando tem a oportunidade, a iniciar processo de cobrança, de vingança, né? Vou falar logo assim. E existem também espíritos que estão em desequilíbrio por várias razões, que às vezes desencarnaram por causa de vícios também, e que se encontram em nós a sintonia para manter aquele vício, se aproximam, ficam junto a nós, criam vínculos. Às vezes também uma pessoa, por exemplo, que tem um vício de bebida, ou de droga, outras drogas, muitas vezes é acompanhado de uma nuvem de espíritos, que alguns chamam até de espíritos, de vampiros, né? Porque é um processo de vampirização mesmo, de sugar a energia da pessoa. E ficam o tempo inteiro induzindo aquela pessoa para que ela vá utilizar aquelas coisas, fumo, bebida, outras drogas mais pesadas, mais graves, né, mais perigosas, que causam maiores danos, e eles chegam ao ponto de subjugar a vontade da pessoa, né? Além da própria dependência química, que já é um processo dificílimo de controle, também eles passam a assediar a pessoa ali de noite. Vamos beber, vamos sair para tomar não sei o que, aquela história. Fuma um cigarrinho, vamos embora. E quando a pessoa utiliza essas substâncias, as vibrações, as energias, os fluidos que são gerados com o consumo daquela substância e com os efeitos que essa substância tem no organismo humano, no nosso corpo, no nosso perispírito, são gerados fluidos. Esses fluidos são absorvidos por esses espíritos no processo de vampirismo ou de parasitose, se preferirem, né? Então, quando a pessoa está mantendo o seu vício, ela está mantendo, na verdade, o vício de muitos.
e se torna mais difícil ainda se libertar. Porque são as duas coisas juntas, né? A dependência química, que causa distúrbios nos processos aí de hormônios, de processos químicos mesmo do cérebro, né? Do sistema nervoso, e a questão psicológica também, né? Aliado à questão espiritual, né? As conexões que são criadas. Mas como é que se dá esse processo? Eu falei apenas de um tipo de processo obsessivo, né? Que é um processo obsessivo já. Como é que se dá isso? O que é a obsessão, na verdade? A obsessão, na verdade, assim, falando de forma bem simples, sem entrar em muitos detalhes, é a influência continuada, em vários graus, né? A gente vai falar sobre isso aqui, em vários níveis de influência de um espírito sobre outro, de maneira bem geral, certo? Agora, de espírito mais comum, que é de espírito desencarnado para espírito encarnado. Nós que aqui estamos encarnados, sendo influenciados por pessoas, espíritos que já estão desencarnados há, sabe-se lá quanto tempo, né? É a mais comum, é o tipo mais comum. Mas tem também, pode existir também a influência de espírito desencarnado sobre espírito desencarnado também. Não sei se vocês sabiam disso. Existe processo obsessivo em larga escala, através de hipnose, de controle, às vezes aquelas organizações das trevas que tem um ou vários líderes, né? Espíritos estão no comando ali, que tem geralmente a mente mais poderosa, mais inteligente, mais conhecedores de técnicas de hipnose mental e tal, que mantém, às vezes, centenas de espíritos, milhares até, né? Ali sob o seu comando, sobre o seu poder. Logicamente, em consequência da condição espiritual deles, de sentimento de culpa, né? De serem voltados para o mal também, enfim, de sintonia. Existe também a influência de espírito encarnado para desencarnado. Sabiam que tem esse tipo de obsessão também? Que uma pessoa encarnada pode obsidiar um desencarnado? É. É muito comum um casal, por exemplo, que são muito apegados um ao outro, né? Morre o marido ou a esposa. Então, a pessoa que fica pensando tanto, chorando, se acabando, acendendo vela todo dia, chamando por Deus, queria que a pessoa estivesse ali, e não sei o quê, e à noite, quando dorme, se desprende do corpo, vai buscar aquela pessoa. É tão forte isso, esse chamamento, essa energia, essa conexão, que aquele espírito que desencarnou não consegue se afastar, sair dali, do ambiente doméstico. Tem um livro chamado Na Hora do Adeus, do espírito Luiz Sérgio, e ele fala de muitos casos desses, né? Não só do apego entre as pessoas, o que parte, o que fica, como também do apego com os bens materiais que ficaram, com a falta que aquela pessoa faz com relação ao provimento do lar, né, por exemplo. Então, tudo isso são processos mentais que criam essa influência muito forte. E, às vezes, é difícil de desconectar isso aí. Existe também de encarnado para encarnado. Eu já falei de desencarnado para encarnado, que é o mais simples. Desencarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. E também existe de encarnado para encarnado. A gente facilmente percebe alguns casos desses em pessoas que a gente conhece. De uma pessoa influenciar tanto a outra que cria uma dependência mental. Então, é complicado. É complicado, porque a nossa mente é uma usina geradora de pensamentos e de energias, né? Então, no momento que a gente pensa em alguém, principalmente se pensa com força, com sentimento, você está emitindo uma energia que vai alcançar aquela pessoa. Na hora que a gente faz uma oração por alguém, se for uma oração muito sublime, assim, de uma energia superior, de um sentimento elevado realmente, essa energia vai subir verticalmente, vai alcançar alguém que vai recolher essa prece, esse sentimento, e vai retornar um benefício para aquela pessoa, que é o nosso
é o objeto da nossa prece, vamos dizer assim, né, que é o motivo da nossa prece. Esteja ela no plano espiritual, já desencarnada, ou esteja aqui ainda na Terra. A gente sabe a força que tem as correntes de orações que se faz, né? Quando são mesmo feitas de coração, não como uma coisa automática, mas de coração, com sentimento, realizam verdadeiros milagres, né? Casos que já se achava que estava desenganado ali, no entanto, há uma reação, há uma cura. É muito importante quando se faz isso, né? Quando se tem esse processo. Então, feita essa introdução, eu gostaria... Seja bem-vindo, irmão Maurício. Boa noite. Agora nós vamos entrar na parte mais específica, né? De como é que esse processo ocorre. Como o objetivo aqui não é uma aula sobre obsessão, é só dar uma pinceladazinha para a gente ter uma ideia de como é que se processa, relembrar também, né? Todos nós já vimos em algum momento um estudo sobre isso. Mas tudo se inicia com o pensamento, né? Com a aceitação de alguma ideia. Até no livro Nas Fronteiras da Loucura, estava até conversando com o Maurício sobre essa semana. No livro Nas Fronteiras da Loucura tem no início um resumo sobre isso, né? Sobre esse processo, né? Como é que se dá o processo da obsessão. Em linhas gerais, inicia com a aceitação de uma ideia. Provavelmente uma ideia perturbadora, ou uma ideia fascinante, talvez, né? Alguma coisa que para nós nos atrai ali, chega na nossa cabeça do nada, aquele pensamento, e a gente aceita e começa a cultivar aquele pensamento, né? Pensamento, uma ideia. Então, ele chama, o Manuel Filomeno chama acho que é recepção da ideia perturbadora, de ideia perturbadora. É uma ideia que nos tira do nosso eixo, sutilmente ali, alguma coisa que foge um pouco dos nossos princípios, mas parece que não é tão sério assim, tão grave assim, a gente poderia seguir por ali para resolver alguma coisa, mas, na verdade, às vezes isso aí já é uma trama, né? Vamos dizer assim, ou um procedimento para começar uma conexão conosco, mental. Se a gente aceita essa ideia e começa a cultivar essa ideia como se fosse nossa, aí a gente já se envolveu com aquele pensamento, né? Por exemplo, a vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que não é muito certa, mas poderia nos trazer algum benefício, vamos dizer, né? Não estou querendo dizer que toda coisa errada que a gente pense venha de fora, né? Pode ser até um pensamento nosso mesmo, com base no nosso egoísmo ainda, no orgulho e tal, mas cabe a nós, sempre, seja nosso ou seja de fora, rechaçar esse pensamento, se apegar com Deus. Nós sabemos que é uma coisa errada, que não está certo, dentro dos princípios cristãos, por exemplo. Vamos, né, afastar aquilo, pensar em outra coisa, orar, pedir a Deus que nos dê força para esquecer aquilo, para pensar de outra forma, para mudar aquele pensamento. Mas se ao invés disso a gente deixa, a gente aceita, seja que tipo de coisa for, tá? É uma coisa bem genérica. Aí a gente passa, né, a ficar cultivando, alimentando aquele pensamento como se fosse nosso, e aí nós passamos para uma segunda etapa, que é o envolvimento com aquela conexão. E aí está colocada uma tomada fluídica, vamos dizer assim, né? Acho que eles chamam, Manuel Filomeno chama de plug fluídico. É uma conexão, como se fosse uma linha fluídica, né? Uma cordinha entre a mente do espírito, ou de vários espíritos, que às vezes são vários, com a nossa mente. Isso se dá também, principalmente, através de chakras. Às vezes é no chakra umbilical aqui, que é um centro de força, por onde entram e saem energias, né? E que, geralmente, os espíritos sofredores ou desequilibrados se conectam conosco através desse chakra, do umbilical, ou do genésico, quando é muito ligado à questão do sexo. Enfim, né? Mas eu não quero também entrar em tanto detalhe assim, não. Feito isso, está iniciado o processo. Nessa fase ainda é fácil se desfazer disso, desconectar,
cortar essa ligação, né? Se a gente tem o hábito de orar, né? Orar muito, a gente sente que alguma coisa não está bem, às vezes tem um mal-estar, é a presença daquele espírito de energia pesada junto a nós. Quem, por exemplo, vai a uma igreja orar, se confessa, muda o seu estado de espírito ali, né? Para uma coisa melhor, às vezes consegue quebrar essa conexão já ali. Se for espírita, vai a um centro, toma um passe. Na hora do passe, muitas vezes as conexões são rompidas. Ou até mesmo aqueles espíritos, às vezes, ficam longe, se desconectam, porque eles não querem. Eles têm medo de entrar ali e não sair mais, por exemplo, né? Ou a energia é desagradável para muitos deles, energia boa é desagradável porque eles estão acostumados com energias pesadas, então eles se afastam. Então a pessoa toma um passe e se ao sair mantiver bons pensamentos, aquela conexão não vai se fazer de novo. Se ao sair retomar os mesmos pensamentos viciosos, vamos dizer assim, ou negativos que estava cultivando antes de entrar no centro, volta tudo. A conexão se faz de novo, né? Tem até um videozinho do canal chamado Amigos da Luz, que eu achei muito engraçado, que é pequenininho assim, vocês podem até ver depois lá. Joga lá no YouTube, Amigos da Luz, vocês vão ver. É o obsessor acompanhando os obsidiados que estão indo ao centro espírita, né? Aí tem dois obsessores, um que já está experiente nisso aí, vai e para na porta e deixa a pessoa entrar, né? E um outro que é novo, que chegou ali para ajudar naquele processo, fica, pô, por que você não vai entrar para perturbar lá dentro também? Vamos entrar. Aí o que já é experiente disse, tá bom, pode entrar. Aí quando o que é novinho vai entrar, bate na barreira energética e volta. O que é isso? É tipo um campo de força que não permite que a gente que está com energia pesada e cheia de más intenções entre aí. E ainda tem gente uns guardando aí a entrada, a gente dá com muito poder guardando a entrada, ele não vai permitir que a gente entre. Ah, mas então a gente vai perder o controle sobre nossa vítima? Aí o outro, que era mais antigo, diz, não, calma, rapaz, fique frio, vamos esperar um pouquinho. Aí a pessoa sai, a pessoa que está sendo obsidiada sai, com a aura toda brilhante, né? Toda leve. Então, graças a Deus, meu Deus, que passe bom, que palestra boa. Aí o outro fala, poxa, tá vendo aí? Perdemos o controle da pessoa. Calma, tenha calma. Aí aquela pessoa que tomou o passe e tal, encarnado, né? Quando sai, pensando na palestra, se bate com uma pessoa que está na rua, um pedinte, né? Uma pessoa que está lhe pedindo ajuda. E aí, pô, você tá vendo por onde andar? Não, aí estoura com aquela pessoa e xinga, pô, tá cego, não sei o que e tal. Pronto, aí já escurece a aura, porque já ficou com energia de raiva, sujou tudo de novo, tava limpinho. Aí aqueles espíritos vêm, gruda de novo na pessoa. Tá vendo, eu não disse? Eu já sei como é, pá, essa pessoa aí não adianta, ela entra, mas quando sai, qualquer contrariedade volta a ser nossa. Então é isso, é sintonia. Se aquela pessoa tivesse se bateu com alguém, me desculpe, poxa, como eu estava distraído, pô, tudo bem, vamos lá, né? Perdoar, seguisse em frente, mantivesse aquela energia boa que conquistou lá no centro, aqueles espíritos já não conseguiriam mais se aproximar dela. E pela aproximação dos seus mentores também, estaria protegida. E o processo não prosseguiria. Esse aí é um processo que está no início, essa fase de desenvolvimento. O livro dos médiuns, ele faz um estudo da obsessão. É o capítulo 23 do livro dos médiuns, tá? Então, eu não vou ler os tópicos, não, eu vou só falar dos tipos de obsessão que o livro dos médiuns classifica. A obsessão simples é o início, né? Esse processo inicial, do qual eu já estou falando aqui. Depois passa por uma fase mais aprofundada, que é a fascinação. Vou falar um pouquinho de cada um. E depois, que é a fase mais grave, que é a subjugação. Simples, obsessão simples, fascinação, subjugação. A obsessão simples é um processo de influência negativa do espírito sobre o outro, que a gente está falando aqui de espírito desencarnado sobre os encarnados,
mas eu já comentei com vocês que pode ser de vários tipos, né? Desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, enfim. Entre espíritos, sempre entre espíritos. Seja encarnado ou desencarnado. A mais comum, no nosso caso aqui, é de desencarnados sobre nós encarnados. Certo? Então, a obsessão simples, ela é uma influência negativa de espírito, de algum espírito ou de outra mente sobre a mente de alguém, de forma já duradoura, certo? Aquilo aí já está se mantendo, persistente, a pessoa já demonstra vários sintomas, às vezes cada um reage de uma forma diferente, mas muitas vezes é mau humor, é mal-estar, né? É uma coisa que já incomoda, pensamentos negativos, pessimismo, autoestima cada vez mais baixa, porque fica alguém ali dizendo no seu ouvido, pô, tá vendo aí que você não presta, que você é isso, você é aquilo, não sei o quê, e vai minando a autoconfiança da pessoa, né? A autoestima, vai tentando sabotar os planos da pessoa, o trabalho, as relações, né? E vai. Se a pessoa, nesse momento aí, busca ajuda, né? Busca socorro, seja naquilo que ela acredita, né? Seja qual for a sua crença, ou no nosso caso espírita, busca um centro, ou pede ajuda a alguém, ou pede um atendimento, centro, né? Busca essa ajuda, busca orar, né? Começa a se apegar, vai ao centro tomar um passe e tal. Começa um processo de cura dessa patologia, vamos dizer assim, né? Que até alguns espíritos até dizem que o próprio Bezerra de Menezes já falou no livro de Filomeno, que é uma verdadeira pandemia, né? Que virou esse nome agora. Mas uma epidemia, né? De casos, porque é uma quantidade imensa de espíritos muito maior do que a de encarnados, com tantas relações que existem para ser resolvidas, né? De amor, de ódio, cobranças, né? Então, é uma coisa que existe desde o início da humanidade. Eu estava lendo um livro sobre isso hoje, que me chamou a atenção, que o processo obsessivo existe desde o início da humanidade, desde que o homem das cavernas. Porque, pensem bem, naquela época, eles tinham lá algumas crenças com relação à natureza, intuitivas, mas, por serem ainda seres embrutecidos, ignorantes de quase tudo, das leis de Deus, brigavam, né? Eles guerreavam entre si, a sobrevivência era baseada na lei do mais forte, então, tudo era disputado na força, né? Na violência. Tanto para sobreviver, quanto para caçar para viver, quanto entre eles. Então, vamos dizer assim, por exemplo, duas pessoas que viviam nas cavernas, né? Homens primitivos lá, Neandertal, sei lá o quê. Brigavam entre si, ou por comida, ou seja lá por que razão for, pela mulher, né? Fêmea, no caso, para eles. Algum motivo eles tinham. Um matava o outro. Aquele que morria continuava com ódio do que o matou. Não percebia muitas vezes que morreu. Não percebia, né? Não iria perceber. Como acontece ainda hoje, né? Quantos espíritos chegam no centro dos espíritos aí, que já morreram há anos e não perceberam ainda? Até desequilibrados, assim, desarmonizados, porque acham que as pessoas não ligam para ele de propósito. Na verdade, não estão vendo que não tem mais o corpo físico. Então, acontece muito isso. Então, aquele homem das cavernas que morreu, que foi assassinado pelo outro, ia continuar perseguindo o outro, tentando se vingar. O que é isso? Ou apenas, ou não mais do que um processo obsessivo, né? Embora inconsciente, mas já era um processo obsessivo ali. E era muito comum isso. Até hoje ainda é. Por incrível que pareça, depois de tantos milênios, ainda temos essa situação com as devidas diferenças na humanidade atual. Tá? Então, a obsessão simples, ela vai, se não for tratada, se não houver nenhuma providência, se a pessoa não buscar algum tipo de socorro, de ajuda,
não tiver o hábito de orar, por exemplo, de pedir ajuda, né? Levando a vida ali, mesmo aos trancos e barrancos, com as dificuldades, sem se preocupar com isso, mesmo sentindo os efeitos, isso vai se agravando, vai se fortalecendo e aprofundando, até chegar ao que o livro dos médios chama de fascinação, obsessão por fascinação. Na fascinação, criam-se ilusões, né, na cabeça da pessoa, a ponto de paralisar o raciocínio e até o livre-arbítrio da pessoa já, inicialmente, né? A pessoa cria determinadas fantasias na sua cabeça, né? Determinadas ilusões, e com isso ela começa a perder o bom senso, né? A realizar coisas que não realizaria antes, né? Agressividade, certas loucuras que a pessoa faz que não fazia antes, né? Isso começa a corroer as relações da pessoa, né? Termina, às vezes, perdendo emprego, separando, cria uma série de transtornos, né? Graves já na vida da pessoa. E ela sempre achando que ela está certa, porque ela já perdeu ali a fascinação, ela tira, na verdade, o bom senso da pessoa, né? Ela passa a viver num mundo meio de ilusão, de fantasia. Embora ela tenha ainda o domínio da sua vontade, mas ela está com aquela fascinação na cabeça, com ideias que não são suas, né? Mas que ela adota como suas. Aí é um processo já muito mais complicado e mais difícil de resolver, mas ainda é possível tratar com uma certa facilidade, com as ferramentas que nós temos na doutrina espírita, certo? E, por fim, um processo mais aprofundado, que é chamado de subjugação. Antigamente se chamava também de possessão, né? Mas a possessão, o livro dos médiuns não adota. Ele explica que é mais adequado chamar de subjugação. É porque, na verdade, quando é possessão, supõe que a pessoa não tem vontade nenhuma mais e que se tornou um joguete ali total, em poder de outra mente. Mas, na verdade, isso, não, segundo o livro dos médiuns, não existe assim, esse controle total. O que existe é uma subjugação da vontade, em que mesmo a pessoa interiormente sentindo que sendo contra aquilo, ela se sente obrigada a fazer e não consegue resistir. Tá? O seu livre-arbítrio praticamente deixou de existir, porque existe um domínio mental e até físico também. Né? Então já é uma coisa mais... Determinadas tragédias que acontecem aí, que a pessoa faz determinadas coisas que jamais ninguém imaginaria que ela queria fazer, né? Suicídios, uma série de coisas, de situações tristes que acontecem em função desse processo obsessivo, porque muitas vezes o objetivo dos obsessores é desmoralizar a pessoa ou fazer com que ela cometa determinadas coisas, né, crimes, etc. Né? Ou que aquela missão que ela trouxe se desvirtue totalmente e ela use aquelas habilidades, aquelas habilidades mediúnicas, por exemplo, que ela tem para o mal. Né? Então, tem muitos casos aí que eu não vou entrar em detalhes. Mas, assim, basicamente são esses três. Essa última etapa é a etapa mais difícil, é bem mais complicada e bem mais difícil de solucionar. Inclusive porque muitas vezes existem obsessores tão conectados com o perispírito daquele ser, daquela pessoa encarnada, que os trabalhadores do plano espiritual, os médicos, os terapeutas, não conseguem desconectar facilmente um espírito do outro. Então, mas isso é uma longa trajetória, às vezes de uma vida inteira. Às vezes leva alguns anos, meses. Então, é um processo longo e persistente, né? E que está sempre diretamente ligado ao quanto aquela pessoa é endividada com a lei maior, né? Quanto aquela pessoa ainda traz lá dentro de si sentimentos de culpa, né? Tendências ruins também, que embora ela lute contra isso, mas em determinado momento ela se deixa conectar com espíritos dessa faixa aí, se aproveitam dessa porta aberta e vão
atrás dos seus objetivos, né? Basicamente, falamos dos tipos, né? Agora, a pergunta é a seguinte: isso tem cura? Tem como se combater isso? Tem como tratar essa doença, que é uma doença, na verdade, espiritual? Sim, com certeza tem. Principalmente, é mais fácil, é, sempre é trabalhoso, mas é mais fácil nas etapas iniciais, né? Então, naquela primeira etapa lá que eu falei, mais simples, né? Mudança de atitude mental, às vezes até a leitura de um bom livro, da Bíblia, do Evangelho, pensar sobre isso, criar o hábito de orar, né? Ou usar essa força da oração, né? Enfim, já é uma ajuda muito grande, às vezes simplesmente se resolve aí. Os espíritos, trabalhadores do bem, conectados a essa pessoa, os da guarda, os amigos, conseguem se aproximar, neutralizar aquela ação. No processo que já está mais avançado, né, até a obsessão simples, mas que já está um pouco mais avançada, já virando a fascinação, se for também tratado a tempo, tranquilamente se consegue reverter, solucionar, né? Existem duas vertentes de tratamento. Uma é para o paciente, vamos dizer assim, a vítima, né, da história, se é que existe vítima, né? E quem é vítima hoje foi verdugo no passado, né? A verdade é essa. Nada acontece por acaso. Mas a pessoa que está sendo obsidiada, o ideal é que ela seja conduzida ao centro espírita, né? E aí essa terapia inclui passes, né? A receber passes com frequência, ou periodicamente, né? A água fluidificada, o culto do evangelho no lar, a implantação do evangelho no lar, determinadas leituras que possam melhorar o estado mental da pessoa. Além disso, também, a gente tem isso falando no âmbito da casa espírita, né? Tratamento espírita. Além de água fluidificada, passe, evangelho no lar, também aí o trabalho de desobsessão que é realizado nas reuniões mediúnicas, né? Aí esse trabalho tem um enfoque maior nos obsessores, nos espíritos desequilibrados que estão agindo ali sobre aquela pessoa. Muitas vezes são espíritos com o coração cheio de ódio, de revolta, né? Querendo cobrar algo que eles acham que lhe é de direito, porque no passado aquela pessoa os massacrou, roubou, matou sei lá o quê, ou traiu, né? Seja lá qual for a razão, o sofrimento que foi causado no passado pela pessoa que ele está naquele momento perseguindo. E muitas vezes são vários, porque um espírito que tem esse sentimento de ódio no coração durante anos e anos, geralmente ele se associa com outros, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela pessoa diretamente, mas se juntam para ajudar aquele que quer se vingar, para que depois aquele que quer se vingar, depois de resolvida aquela questão da forma que eles querem resolver, ele venha ajudá-los a resolver os seus próprios casos. Inclusive, existem também organizações nas trevas que são especializadas nisso, que são direcionadas para esse tipo de coisa, entendeu? Então, é complicado, realmente. Quando você começa a fazer atendimento de uma situação de obsessão, de um processo obsessivo, dentro da reunião mediúnica, geralmente são vários atendimentos. E aí o foco passa a ser aqueles que estão causando o processo. Quando a gente vai conversar, a gente descobre que a maioria das vezes são seres que estão com o coração cheio de ódio ali, magoados pelo que sofreram no passado, pelo que aquela pessoa ou alguém próximo a ela lhe fez no passado. Pessoas que não conseguiram perdoar, ficaram cultivando energias terríveis, espíritos muitas vezes também deformados nos seus perispíritos pela prática do sentimento e sentimento negativo, do ódio
sentimentos pesados, e também de realizar, né, essas coisas todas. Então, aí é feito o atendimento, buscando mostrar para aqueles espíritos que, na verdade, aquele é uma oportunidade de resgatar eles do passado, e que também não foi por acaso que aquilo aconteceu, não foi injusto que aconteceu, né? Que cada um tem que buscar vencer o ódio no coração, perdoar e tal. E muitas vezes, em alguns casos que são estão mais endurecidos ali naquele ódio, termina sendo necessário fazer regressão de memória com eles. Mostrar o que aconteceu no passado, anterior àquele momento que, para ele, é o motivo do que ele está fazendo. Então, aí é mostrado que antes aquele espírito tinha feito coisas mais terríveis ainda, com o outro que em algum momento se vingou dele também. E aí esse círculo vicioso de vingança, de perseguição e tal, vai passando de uma encarnação para outra. É aquilo que... E sofrimento e dor, né? E débitos cada vez maiores. Então, é aquilo que o Evangelho nos diz. No capítulo Amar Vossos Inimigos, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não, depois pode ser pior, né? Não, aquele vai te perseguir quando sair dessa vida e vai se tornar um processo obsessivo doloroso para todo mundo. Então, é o que nós temos que lutar no nosso dia a dia para que não deixemos que ódios, que mágoas vão se perpetuando. Temos que trabalhar para corrigir isso já agora, enquanto estamos a caminho. Então, assim, muitas vezes, não só o processo obsessivo, processo de desobsessão, trabalho de desobsessão, feito nas reuniões mediúnicas, é tão eficiente. Por quê? Tem que ser em paralelo, tem que ser os dois focos de atendimento. A pessoa, o ser que está sofrendo o processo, ele tem que mudar sua atitude mental, tem que melhorar seus pensamentos, seus hábitos, né, leitura, evangelho, oração, para que ele não tenha mais a sintonia propícia para que outros espíritos venham dar prosseguimento ou criar um novo processo obsessivo. Muitas vezes não é suficiente a terapia espírita. É necessário que aquela pessoa faça uma terapia também com psicólogo, né? De preferência, psicólogo espírita ou espiritualista. É bom dizer isso, tá? Porque, senão, às vezes, a terapia toma um rumo não muito adequado. E, ao mesmo tempo, quando o processo é demorado, é muito grave, é necessário também buscar um psiquiatra para fazer uso de algum medicamento. Pode ser necessário. Por que eu digo isso? Né? Pode parecer até, mas como assim? Se é um processo espiritual, né? É porque esse processo, muitas vezes, causa danos no sistema nervoso da pessoa. Causa determinados efeitos em que as estruturas do cérebro deixam de produzir ou produzem de forma inadequada determinados hormônios, neurotransmissores, né? Dopamina, não sei o que, eu não sou especialista no assunto, talvez até Maurício possa dar uma explicação melhor sobre isso aí, mas o que a gente sabe, que de longos anos já convivendo com isso, é que existe essa mudança, essa alteração nos processos químicos, fisioquímicos, vamos dizer assim, do cérebro, pela constante agressão de energias ali, pesadas, desencontradas e tal. Então, é necessário, pode ser necessário, que haja o uso de uma medicação para restabelecer esse equilíbrio por algum tempo, né? E depois, isso vai sendo revertido até que a pessoa não precise mais. Então, vejo que é um processo. Quando nós percebemos que está havendo alguma coisa desse tipo, é bom que haja logo tratamento, para que não se torne um processo mais profundo, para que as conexões não se aprofundem
e não seja necessário depois ter um longo trajeto de luta, de tratamentos para que haja a libertação disso aí, né? Mas eu diria que, para encerrar a questão do tratamento, é muito importante que o paciente, no caso, a pessoa que está sofrendo o processo, venha aderir ao tratamento, né? Entenda que precisa do tratamento e faça a sua parte. A frequência às reuniões, né? Existem muitos centros espíritas hoje em dia que tem um negócio chamado SAF, Serviço de Auxílio Fraterno, que trata muito, assim, prioritariamente de casos de obsessão. Obsessão, depressão. Geralmente, a depressão, o processo de depressão, está também conectado com o processo obsessivo, na maioria das vezes. Se não está na sua origem, pode dar margem a que um processo se estabeleça. Pelo enfraquecimento, né, do equilíbrio emocional da pessoa, né, do bem-estar emocional, moral, espiritual, abre uma porta enorme para a influência de espíritos desequilibrados. Então, tudo isso é necessário que haja um cuidado muito grande, que haja tratamento, que não se fique deixando para depois, a própria pessoa buscar ajuda, ou quem estiver em volta, que perceber, também agir sem demora, né? Para que isso não se torne uma coisa mais difícil de resolver e tenha até consequências mais sérias, mais graves. Certo? E o que é que a gente pode fazer para prevenir, né? Vamos falar agora da prevenção, falando do tratamento, falando dos tipos, tratamento e prevenção, né? Eu quero dizer a vocês, inclusive, aproveitando para não esquecer, que existem muitos livros sobre o assunto. Eu falei aqui do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, um pouquinho, mas tem a literatura espírita é enorme com relação a isso. E tem muitos livros atuais, modernos, assim, com casos verídicos. Tem desde André Luiz, né, que foi lá nos anos 30, 40, que é uma linguagem um pouco mais complicada, mas que é ainda muito atual, importante, né? Vários livros de André Luiz falando sobre isso. E, atualmente, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, né? Tem vários livros, um atrás do outro, assim, falando sobre o problema da obsessão. Vários livros. Tem Na Fronteira da Loucura, tem Painéis da Obsessão, tem um até que eu estou lendo agora, que é Tormentos da Obsessão. Tem vários, vários, vários. Quase todos os livros dele abordam esse tema. São muitos. Viu? Então, assim, eu sugiro, né, até recomendo que vocês tiverem interesse, busquem o livro de Manuel Filomeno. Eu até recomendo esse Nas Fronteiras da Loucura, que além de ter um estudo sobre a obsessão, ele fala de vários casos, assim, ele aborda um período na época do carnaval, mostra o que acontece e tal, sem querer acabar aqui com a vontade de ninguém de brincar o carnaval, de ir para a rua, com o amor carnavalesco que vocês possam ter, alguns de vocês possam ter, mas essa é a realidade da vida. É bom que a gente saiba onde a gente está se metendo, né? E o que é que está em volta de nós. Então, assim, para encerrar, fica aquela pergunta, né? O que é que nós podemos fazer para prevenir? Quais são as atitudes preventivas contra a obsessão? Acho que a gente poderia resumir em poucas palavras, né? Ter uma atitude mental positiva. Procurar manter a nossa atitude mental sempre positiva. Entendemos que o que acontece faz parte dos planos de Deus para a nossa vida, para a humanidade, né? Procurar não cultivar pensamentos ruins, sentimentos ruins. Nós vamos ter sentimentos ruins de qualquer forma? Vamos. Pensamentos ruins vão chegar até nós? Vão. Porque não só os nossos, como e sabe-se lá quantas mentes que estão à nossa volta. Mas é não deixar que a nossa mente, o nosso coração aceite sentimentos e pensamentos ruins. Que eu lembro lá na frente, que é o primeiro passo do processo obsessivo é esse, guardar pensamentos negativos e alimentar pensamentos ruins, negativos,
de ódio, de inveja, de ambição, desmedida, enfim, todo pensamento que nós sabemos já que é ruim, que são ruins. Manter a nossa mente sadia. E como é que a gente faz para cuidar dessa saúde mental? Nós, espíritos, acho que temos um arsenal enorme à nossa disposição de armas para combater isso, né? As leituras, né? Eu, eu uso para isso uma coisa básica: Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada lugar que eu fico muito, tem um Evangelho. Não vou mentir, sou fanático pelo Evangelho. Quando eu acordo, já acordo orando, antes de abrir o olho. Pai nosso que está no céu, santificado. Aprendi isso com um irmão nosso aí que me deu essa dica que eu guardei comigo, irmão Paulinho, que eu considero fantástico, que tem funcionado muito bem para mim. Quando eu levanto, que sento, ao lado da minha mesinha de cabeceira já tem o Evangelho. Abro ali, leio, às vezes eu leio só o título. Como eu já estudei Evangelho algumas vezes, e não estou com tempo para ler, abro, vi o título, já começo a pensar naquilo, o que é que tem naquele capítulo ali, ou naquele tópico. Eu vou fazer as coisas, me preparar para o meu dia. Entro no carro, que em algum lugar, seja a missão da Casa Espírita ou não, seja lá o que eu vou fazer, já tem um evangelinho pequeno ali, encaixado ali naquele lugarzinho de guardar coisa. É sério, não tô exagerando, não. Aí eu abro, eu vim pensando em seja lá o que for, abro, leio uma coisinha ali rápida, boto lá de novo, sigo o meu caminho. E no porta-luva tem um evangelho daquele mais baratinho, que se precisar, eu sentir que há necessidade de dar esse evangelho para alguém, já está na mão ali, eu dou sem pestanejar. Coração. Por aí vai, tá? Aí, ler sempre alguma coisa, buscar sempre trocar de pensamento, orar. Tem gente que gosta de orar o texto, né? Como minha mãezinha aí, querida. Adora rezar o texto, né, mãe? E aí é uma forma também de manter o pensamento elevado, sintonizado com o alto. Os irmãos estão ali ao lado também. Chamar por eles quando precisar. Enfim, entendermos que a nossa mente é a origem de tudo. Temos que cuidar dela. Temos que cuidar dos nossos pensamentos. Eu acho que essa é a maior forma de prevenir. Logicamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho do Lar, o culto no lar, é um momento de saneamento do ambiente doméstico. E às vezes tem irmãozinhos que chegam, ficam ali perturbando, tentando, né? Encontram campo mental também favorável, momento que a gente não está bem, que está pensando, preocupado demais com determinadas coisas, eles ficam ali tentando, né, dar pitacos negativos, para trazer prejuízo. Ou para se aproveitar de alguma forma, de alguma coisa que a gente faça. Quando a gente faz o evangelho no lar, os nossos irmãos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, se aproximam de nós e fazem o trabalho, e aqueles outros também, como, por exemplo, nossos irmãos lanceiros, vêm para a nossa casa, porque eles se sentem autorizados a isso, e é bom que a gente diga, peça a Jesus que permita a presença deles. E eles entram com força total, limpando tudo, retirando os irmãozinhos que não era para estarem ali. Se às vezes tem alguns que eles não conseguem afastar de nós, naquele momento que tem que ficar ali um pouco ainda, eles conversam, tentam mostrar outras coisas amoravelmente. Aqueles que estão ali de forma muito agressiva, às vezes eles pegam mesmo, jogam a rede, capturam e levam lá para o centro para serem socorridos lá, de outra forma. Ou levados para a reunião mediúnica. Faz a limpeza do nosso ambiente. Fluidificam a nossa água. Então, isso aí é terapêutica preventiva, né? Falando a linguagem mais de nosso irmão Maurício aí, do médico, que a gente pode utilizar, tem ao nosso alcance e devemos utilizar para benefício nosso e de nossos familiares, nossos entes queridos. Ok? Era isso que eu tinha a falar sobre isso. Agora, eu vou abrir aí para, se alguém quiser perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, agradecer pela atenção de vocês e me colocar à disposição agora para trocar umas ideias aí, se alguém assim desejar. Paulinho levantou a mão. Audrey também tinha levantado antes, eu pedi a ela que esperasse até o final, se ela quiser falar ainda. Eu quero.
Então, deixa a Aldo primeiro, Paulinho. Depois você, depois Maurício, tá bom? Ela tinha já pedido desde o início. Na hora que você falou dos espíritos, na missa, né, de um parente meu lá, o padre falou o nome dele. Rapaz, na hora que eu vi alguém me chamando meu nome. Eu vi alguém me chamar meu nome. Quando eu vi para trás, não tinha ninguém. Olhei para frente, nada. Olhei para o lado, nada. Aí eu, pô, que tá me chamando? Olhei para um lado, olhei para o outro, nada ia acontecer. Tá bom. Aí fui, o pai estava falando, tal, tal, tal. Comecei a ouvir voz. É a mesma. Aí eu, aqui em casa também é a mesma coisa. Eu estou ouvindo voz, alguém me chamando. Quando eu vejo, não é meu pai nem minha mãe me chamando. Peguei e fiquei quieta. Eu lhe pergunto, é normal? Olha, Aldi, eu posso dizer que é normal, sim. Eu até falei no início que acontece muito isso com a gente, né? É um contato, provavelmente, com algum espírito que estava próximo a você que você conseguiu ouvir. Mas, como é que devemos proceder com relação a isso, né? Acho que é a segunda pergunta. Orar, pedir a Deus que nos proteja, que tome conta de quem quer que seja que está chamando, seja qual for a razão, e tocar a vida para frente, né? Se nos chamou simplesmente, talvez foi para alertar, ou para. Pode ser um espírito brincalhão também que está querendo nos assustar, né? Seja qual for o caso, pedir a Deus que tome conta, orar para que nos proteja e seguir em frente. Só isso. Ok? É só isso mesmo que eu tinha para dizer. É isso aí, simples assim. Paulinho, nosso irmão Paulo Souza. Eu estava lembrando dessa questão mesmo que talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Que é a questão da auto-obsessão, né? Que acho que, eu não sei se foi Sueli, Caldas, aquela, né, que é bem conhecida no movimento espírita e Sueli tal. Caldas Schubert. Tem um livro E ela tem um livro famoso sobre obsessão. Aí eu estava vendo palestra sobre isso faz uns anos. Aí ela falou que toda obsessão começa com a auto-obsessão, né? Isso é bem interessante, né, de saber disso, porque esses intercâmbios não acontecem assim do nada, né? Geralmente a pessoa, ela já começa, a pessoa encarnada ali, ela já começa a ter algum pensamento que não é bom, né? Repetitivo. E ali abre meio que um solo fértil para a semente que o irmãozinho sofredor joga ali, né? Entendeu? Ele tem até o palestrante Aloysio Elias, né? Ele até estava falando assim, ele até às vezes ele fala muito isso assim, que que às vezes o obsessor fala assim, rapaz, eu não fiz nada, o estrago já estava ali, eu só fiz ajudar um pouquinho ali, mas o estrago já estava ali, não foi culpa minha não. Eles até falam isso na mediúnica às vezes, né? Fala, Eu só você fica queria dar um empurrãozinho, né? às vezes chegam reclamando, vocês ficam colocando culpa na gente, coisa e tal. Aí às vezes fala, porque na verdade tem essa situação de que, né, às vezes a pessoa, ela mesmo inicia, né, às vezes até, aí você falou da questão de encarnado para encarnado, né, que já é uma outra questão. Mas você vê até essas obsessões, né, que começam relações, às vezes, abusivas, né, entre pessoas. Às vezes aquela pessoa que sofre aquele tipo de abuso, ela já tem um pensamento obsessivo ali, né? Às vezes um pensamento muito de, por exemplo, de autopunição, né? A pessoa já tem aquele pensamento, aí ela entra no Já que relacionamento, merece sofrer, né? aí a outra pessoa, né, tem uma atitude muito ruim, agressiva, né? Às vezes faz uma agressão, todas as agressões morais, e aquela pessoa aceita aquilo ali, né? Porque aquilo ali é como se fosse uma consequência ali daquele processo que ela já tem na mente, né? É como aquela coisa da lei da atração, né? Que a gente também fala da sintonia do fluido cósmico, né? Do pensamento que
vai gerando aquela sintonia que vai atraindo, né? Aquele espírito encarnado, né? Aquele espírito encarnado. Aí é isso, né? E aí tá só falando da questão do evangelho. Eu achei importante também essa leitura diária também. Eu leio muito, né? Gosto muito de ler também, diariamente e tal. Só que eu percebo uma coisa importante, né? Que é necessário a gente ler, mas fazer aquela conexão com a nossa vida, entendeu? Aquelas coisas que a gente lê ali, a gente tem que traduzir para o nosso dia a dia, porque senão acaba sendo um momento que você vai se conectar ali, quando você lê o livro, e depois você vai voltar às preocupações, entendeu? Aquilo ali tem que ser uma forma de gerar novos hábitos mentais, né? Da mesma forma que tem aquele pensamento ruim que é persistente, tem também um pensamento bom que é persistente, né? Que aí vai gerar o ao contrário, a coisa que é ao contrário da obsessão, né? Vai gerar aquela conexão com os bons espíritos que vão fortalecer aquele pensamento seu bom e vão te influenciar positivamente com bons fluidos. E ao invés de doença, vai ser cura, né? E da mesma forma, né, que essas entidades enfermiças traz, né, doentias traz, pode trazer até doenças mesmo, né, como você falou, se for uma coisa muito grave, mas também as entidades de luz vão trazer curas, às vezes, cura que você fala assim, rapaz, a pessoa tinha um câncer, como é que a pessoa curou daquilo ali? Ela teve a fé, ela manteve a fé, aquele pensamento persistente, e aí veio os bons espíritos ali, aí vem Bezerra de Menezes ali, estende a mão, uma pessoa tem merecimento e acontece, entendeu? E aí é isso, né? É isso que eu queria falar. Você até falou sobre a autoobsessão aí. Eu até tinha anotado aqui para falar, sabia? Tá anotado aqui. Mas eu não quis estender muito. Mas foi muito bom lembrar disso. Porque isso também é a origem de muita coisa, né? Irmão Maurício. Pegando esse rastro de Paulinho, né? De Paulo, né? Essa questão da autoobsessão. É porque como eu conheci Paulo pequenininho, aí para mim já tá um homem, né? Barbado e tudo aí. Acaba ficando Paulinho, mas é Paulo. Aí Paulo aí, homem já, muito palestrante, né? Ativo na doutrina espírita. Que bom, né? Graças a Deus aí. Orgulho do pai, com certeza. Né? Sim. Então, o Que que Paulo bom. está falando sobre... Tá mais pra Paulão do que para Paulinho, né? Né? Pois é. Tá grandão, barbudo. Pois é. Pois é. Então, o que o Paulo É, está falando aí sobre essa questão, porque, na verdade, eu acredito que a obsessão, ela sempre vinda de auto-obsessão. A grande marco é a auto-obsessão. Toda obsessão começa com auto-obsessão. Tem um livro que eu acho muito bom, Ação e Reação, de André Luiz, que ele fala sobre, ele dá uma aula, ele fala sobre o desejo central. Quem fala do desejo central é o espírito obsessor, um benfeitor espiritual, né, tentando ajudar um rapaz que estava sendo obsediado. Ele se coloca como se fosse também um obsessor, né? E vai conversar com dois obsessores sobre aquele caso, né? Que está obsediando um rapaz, né? E aí, esse benfeitor espiritual, se passando como obsessor também, conversa com eles e procura saber o que está fazendo, né? O que está fazendo com ele. Aí, um dos obsessores dá uma aula para ele sobre essa questão de obsessão, que o Paulo está falando sobre autoobsessão. Ele fala sobre o desejo central. O que é isso? Ele diz que todos nós, seres humanos, segundo ele, temos um desejo central. Aquilo que nos fascina, aquilo que é a nossa vontade principal. O desejo central não é assim, escovar o dente, comer um hambúrguer, né, ir para uma festa, não. Aquilo que nos atrai e aquilo que nos ocupa a maior parte do tempo da mente. Então, esse rapaz que estava sendo obsediado, qual era o desejo central dele? Era angariar dinheiro, recursos. Ele queria acumular bens, fortuna. Então, na verdade, como o Paulo está falando ali, era uma auto-obsessão dele. Já estava lá, já. Então, os obsessores ali estavam só jogando a brasa. Estavam só jogando a brasa, ó. Ele já era assim. Então, ele queria acumular bens, né? Acumular recursos. Isso aí levava a várias questões. Ele era extremamente possessivo, não dividia nada com ninguém, não ajudava ninguém e já estava então no campo da desonestidade, do roubo,
e já estava pensando, inclusive, em alguma coisa em relação até assassinato mesmo, para poder conseguir mais dinheiro. Então, na verdade, era uma auto-obsessão. O desejo central dele era esse, e aí os obsessores estavam lá só jogando a braça ali para que aquilo ali tomasse conta. E você imagina, Bezerra de Menezes, vamos colocar aí lá para cima, né, o nível, né? Ele reencarna aqui. Qual o desejo central de Bezerra de Menezes? Vai ser acumular recursos? Não, ele sabe que ele encarnou pobre, inclusive, né? O desejo central dele era ajudar as pessoas. Então, o nível de espiritualidade dele, o nível de consciência cósmica, né? O nível de sintonia espiritual é com os espíritos que estavam nesse nível também. Da pessoa, então é difícil conseguir obsediar o doutor Bezerra de Menezes. É muito difícil, né? Então, assim, para a gente, de fato, a gente fazer uma autoanálise e saber qual é, de fato, o nosso desejo central. De fato. Porque, assim, é bom eu aqui, Maurício, aqui, chegar aqui e falar para vocês, não, pessoal, o desejo central é ajudar as pessoas, é evoluir moralmente, é fazer o bem. Eu posso falar de boca. Só que minhas vítimas, eu não gosto de falar pessoalmente muito de obsessor. Eu, pessoalmente, acho melhor dar um nome aos bois, né? E, nossa, minhas vítimas do passado aí, sabe exatamente o que eu estou pensando. Eu posso aqui dar uma de bonzinho, falar as coisas bonitas, mas eles sabem exatamente quem eu sou. Então, se eu ficar falando assim, porque isso, eles sabem exatamente. Então, qual é o meu desejo central? Isso é o que eu acho que é fundamental em relação à obsessão. E só para terminar, uma coisa aqui rápida, o que o Paulo está falando ali, essa questão de hormônio, né, de transmissores, eu achei muito bom. Manuel Filho de Miranda tem um livro dele, eu não estou lembrado qual é exatamente, eu deixei anotado, deixei grifado isso, porque eu já vi espírita dizendo assim, mas, poxa, a pessoa está com obsessão porque tem uma medicação psiquiátrica. Para quê? A gente sabe que essa obsessão é um grande erro. É um grande erro. É necessário tratamento espiritual, mediúnica, de obsessão e tratamento psiquiátrico, hormonal, desculpa, medicamentoso também. Porque o espírito, ele quando age, isso que está falando do espírito é Manuel Filho de Miranda, ele escreve isso no livro dele, né? Há um desregulamento, desculpa, há uma desregulação das transmissões de dopamina, acetilcolina, que faz com que a pessoa comece a desenvolver quadros psicóticos mesmo, quadro de depressão, de tristeza profunda. Então, a medicação, ela suplementa aquilo que o organismo está conseguindo produzir naquele momento. Fundamental usar. Fundamental usar. E é um grande erro. Algum momento a pessoa, não, isso é obsessão, eu vou parar de usar. Esse é um erro muito grave. Então, há que se acoplar ao tratamento terapêutico, psiquiátrico, e mais o tratamento, no caso, da própria mediúnica, né, de obsessão. Inclusive, porque você está até comentando com o Paulo, né? Às vezes a pessoa é diabética, por quê? Tem uma deficiência de insulina, por exemplo. Então, tem que tomar medicação para poder complementar. Às vezes a pessoa não tem nenhuma obsessão naquele momento ali, mas tem uma disfunção orgânica que é necessário tomar medicação para ficar bem. Assim, é o hipertenso, diabético, alguma pessoa que tem algum problema emocional, nível psiquiátrico, né? Que a medicação, ela supre... Hipotireoidismo, né? Tem que usar... Oi? Hipotireoidismo, por exemplo, né? Tem que usar Exatamente, um comprimidinho a vida inteira ali, todo dia. exatamente, pronto, graças a Deus que tem, De né? quatro. Antigamente não tinha isso. Toma a medicação e a pessoa fica bem e pronto, está tratado. É utilizar aquilo que a ciência que Deus nos deu, né? Deus nos ofereceu para a gente poder ficar bem. Ok, só um detalhezinho, Maurício. Você está falando dessa necessidade aí de usar um medicamento, né, para restabelecer o equilíbrio, né, isso daqueles neurotransmissores, né, do cérebro. Mas, assim, eu só faço uma ressalva de que você está se referindo a um caso em que o processo obsessivo já está avançado, de desequilíbrios, né, de depressão, né, porque a gente falou desde o comecinho, né, da obsessão simples. A maioria das obsessões simples não chegam a isso aí, né? Uhum. Mas se perceber que tem ali uma depressão também, uma deficiência, logicamente tem que buscar também a ciência, né?
Muitas vezes até os próprios irmãos, né, os espíritos que conduzem os trabalhos de desobsessão, alguns deles até falam assim, nós estamos fazendo nossa parte aqui, mas tem que procurar o homem da roupa branca também, né? É muito comum ele falar, procura o homem da roupa branca também, né? É muito comum a gente ouvir isso. Quando precisa, eles indicam que procure o médico também, pô, obviamente, né? Que às vezes existe preconceito, né? Contra isso, mas e aí as coisas se agravam por conta da falta dessa providência, né? Mas nos processos simples, de obsessão simples, geralmente não é necessário, né? Cada caso é um caso. Mas é isso, eu não vou me estender muito, não. Como eu estava dizendo, nesse livro tem esse tema, existem muitos livros, praticamente todos os livros de André Luiz falam sobre isso, né? A maioria deles. Os de Manuel Filomeno também, né? Tem muitos, uma imensidão aí de bons autores na doutrina espírita. O próprio livro dos médiuns em si, que é sempre uma base de conhecimento muito grande, né? Sobre isso também. Eu falei algumas coisinhas aqui rápidas, mas especialmente no capítulo 23, fala sobre a questão da obsessão. Certo, minha gente? Então, não vamos nos estender muito. Adriana, não, Paulinho, né? Pode falar, Paulinho. E depois eu vou pedir à irmã Beth para fazer a nossa oração, encerramento. Eu não vou abrir mão hoje, irmã Beth. Se puder ir ligando o microfone aí logo, vai se preparando, daqui a pouco. E as pessoas que vê o espírito, isso é bom ou é ruim? Se vê os espíritos desencarnados? Olha, Aldi, ver espírito não se trata de obsessão. Se trata de uma faculdade mediúnica, né, chamada vidência. Viu? Não é necessariamente questão... Mas não é a mesma coisa, não? Não, não, não. A mediunidade, né? A mediunidade são várias capacidades. Tem pessoa que tem a capacidade de receber mensagem, escreve, fala, né? Psicofonia. Outras também têm capacidade de enxergar espíritos. Outras ouvem. Tem algumas que têm várias dessas capacidades. Aí é mediunidade. A gente vai fazer depois uma palestra aqui sobre mediunidade. Tá bom? Porque falaram dos espíritos. Aí eu peguei aqui um pouquinho dos espíritos. Aí eu queria... Tem pessoas que vê ou tem pessoas que não verem. Eu sinto aquela força bem forte de compreender aquela energia, né? Que todo mundo vê, que não vê. Pelo menos eu não vejo, às vezes eu vejo, às vezes não. Às vezes eu sinto um vulto, certo? Um vulto passado. Isso aí é um fenômeno mediúnico, tá bom? Outra hora a gente vai conversar sobre mediunidade aqui. Mas não necessariamente tem nada a ver com a obsessão, não, tá bom? Guarde essa informação. Pensa que a gente volta a conversar sobre isso. Tinha a mesma coisa. Não necessariamente, tá bom? Paulinho. Interessante que Kardec mesmo, Vai encerrar. ele escreveu um livro, né? Eu não cheguei a ler, mas eu vi que tinha um livro falando só sobre a obsessão. Kardec? Hã? Dá para ouvir? Falhou um pouquinho, mas pode falar. Eu falei assim, que Kardec ele produziu vários livros, né? Além dos 5 principais, que chama de Pentateuco. Aí teve um livro só sobre a obsessão. Não sabia também, não. Como é o nome do livro? Acho que o nome do livro é Obsessão. Mas só... Eu vou procurar aí. Qualquer coisa... Procura depois me diga, que eu não tenho conhecimento, não. O que eu sei é que teve muitos estudos na Revista Espírita, foram muitas edições, tem obras póstumas, tem outras coisas que estão fora do... Tem o que é espiritismo, tem a prece, tem o principiante espírita, mas sobre obsessão especificamente, eu não conheci ainda não. De Kardec? Veja aí, depois você traz para a gente essa informação.
Tá bom? Na FEED, né? Mas, Então você fica encarregado de pesquisar isso e trazer semana que vem essa informação para a gente. Tá bom? valeu. Pronto. Então vamos agora passar para nossa irmã Beth a palavra para que ela faça a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus na sua passagem pela terra. É quando sabemos, lembramos da sua imagem bendita, que viveu entre nós serenamente, nos trazendo tantos ensinamentos que precisamos, que precisávamos e que até hoje estão vivos em nossas mentes, em nossos corações e em nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus pela presença deste amigo querido, deste amado Mestre Jesus, que veio, que esteve entre nós. Mestre amado, envolve-nos na tua misericórdia infinita, no seu amor, na sua bondade. Que a tua luz infinita se estenda sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos. Que essa luz bendita nunca nos abandone ou que seja, que nunca nos desviemos dela. Envolve-nos, Senhor Jesus, do teu amor, na tua misericórdia, envolvendo também todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão felizes, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão enfermos, e de forma especial aqueles que estão ainda com essa Covid, essa doença que apareceu e que fez tanta gente sofrer. Que a tua luz bendita, Mestre Divino, se estenda sobre todos nós agora e sempre, e que nunca nos desviemos do caminho do teu amor, Jesus amado. Envolve-nos na tua luz e abençoa todos os nossos irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão felizes, todos aqueles, mesmo aqueles que não vos conhecem, Jesus amado. Envolve-os para que um dia despertem para o seu infinito amor. Que a tua paz, que a tua doce paz permaneça em nossas vidas e na vida de todos, agora e sempre. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. E envolvei-nos a todos, querido, com a tua luz branca, através da qual as tuas forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. E que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Esteja sempre com todos nós. Que assim seja. Bom, minha gente, vamos tirar uma fotinha aí? Antes de vocês saírem, vamos ligar as câmeras aí, dar aquele sorrisão para a gente tirar uma fotinha. Você nunca mais tirou? Padre, aí, agora, hein? X, vamos lá? Pronto, muito obrigado pela atenção, pela presença, muita paz no coração de todos e vamos cuidar da nossa saúde mental, do nosso coração, hein? Obrigado, até a próxima, gente. Próxima.